Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, meio da semana, né? Nós temos português, matemática, história, tá bom? Sejam muito bem-vindos, né? Para mais essa aula remota, tá bem? Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Utilizar novamente o nosso livro de língua portuguesa, tá bom? Livro Encontros, da Isabela Carpaneda, tá? Hoje nós vamos usar a página 15, certo? Bom, primeira coisa que é pedida para a gente fazer no português, né? Nós estamos falando de linguagem formal e informal, né? Nós vamos ler os textos da página 15, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, deixa eu usar na página 15, vamos lá. O que diz? De texto em texto. Muitas pessoas usam a internet para divulgar textos, imagens e vídeos. A gente tem visto isso direto, né, gente? Quantas pessoas todos os dias põem fotos, né, na internet? Põem textos, põem de tudo, né? Assim, escrever registros diários no dia a dia pode ser uma prática que vai além dos cadernos pessoais guardados em gavetas e pode atingir outros leitores. Então, até então, a gente estava falando do diário, que a gente escreve dia a dia, porém ele é pessoal, é só a gente que lê, né? A gente viu que a Maria Beatriz, ela autorizou uma página do diário ser publicada, né? Mas o diário é pessoal, é só da pessoa, ela não precisa nem assinar. Agora aqui está falando que muitas vezes a gente coloca na internet que a gente quer que as pessoas vejam, né? Então, cada texto ou imagem publicado recebe o nome de post, tá? Então, se você costuma utilizar a internet, né, e colocar fotos, você está fazendo posts, tá? Você sabe como isso acontece? Então, vamos lá. A primeira dica, olha o barquinho da dica. Blog vem da abreviação weblog. Web significa tecido, teia, e também é usado para designar o ambiente da internet. Então, o que está na internet, o blog é da internet. Log significa registro de alguma atividade. Assim, blog quer dizer diário virtual. Virtual é da internet, tá? Então, o blog é um diário na internet, ok? Você já leu um blog ou escreveu um? Bom, o blog a seguir é produzido por um grupo de crianças que se revezam para escrever as postagens. Então, são várias crianças, uma escreve um dia, outra escreve no outro, o outro posta no outro, e assim todos os dias tem postagens, mas não sobrecarrega uma pessoa só. E esse blog é na internet, diferente do diário, né? Que é pessoal, né? Que você pode fazer também a folha no papel, o blog é somente virtual, tá? Neles são relatados fatos do cotidiano e dicas de filmes, livros, jogos, entre outros. Leia. Então, a gente vê aqui, ó, que é a página de um computador, né? Olha lá, o link está aqui, tá vendo, ó? A lupa, né? E assim a gente vai vendo. Então, observem isso. Olha lá, é a barra, tá certo? E aí tem os menininhos aqui, né? Junto aqui de um robozinho e aqui também. Vamos ver o que está acontecendo ali. Então, esse texto, né? É um post, né? Que foi colocado ali, tá bom? Por essas duas crianças, né? Pelos pais dessas duas crianças, tá? No dia 20 de julho. Vamos lá. Uma casa, 1000 olhares. Hoje fui numa exposição muito legal chamada Uma Casa, 1000 Olhares, no Shopping Eldorado. A exposição é uma casa sustentável, onde cada ambiente representa uma década e explica um problema ambiental. Então, década, 10 anos. Então, cada ambiente, né, está representando uma década, 10 anos. No fim, a gente se senta e fala sobre coisas como o que é sustentabilidade, como ser mais sustentáveis no dia a dia e coisas do tipo.
Depois da conversa, as crianças têm uma oficina para fazer brinquedos reciclando. Como era sobre sustentabilidade e reciclagem, a oficina, e isso é exatamente o que eu estou estudando na escola, eu acabei usando muita coisa que aprendi na escola. Uma das instrutoras disse que eu sabia de tanta coisa que queria que eu fosse funcionário dela. Já pensou? Tinha outras crianças na exposição, do jeito que estou falando, parece que só tinha eu e meu irmão. Mas eram pequenas e o assunto era mais novo para elas do que para mim e para os Georgians. Mas você sabe o que é sustentável? Vamos ver. Sustentabilidade é existir no mundo de forma harmônica, sem destruir tudo que existe. Profundo esse pensamento, né? PS, né? Essas fotos são da oficina com reciclagem. Então, esse PS aqui, ó, quer dizer uma observação, né? Quer relatar uma observação. Ou seja, essas fotos foram tiradas lá na oficina, tá bem? Bom, pessoal, então veja bem, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos. Tudo bem? São 7 parágrafos onde, né, as crianças vão relatando, relatando a visita delas lá, né, no Shopping Eldorado, né, na exposição Uma Casa Mil Olhares, tá? Então, eles dizendo aqui que eles trabalharam, né, eles chegaram lá, eles viram várias situações, né, o ambiente, né, a cada 10 anos, a cada década. No final, eles participaram de uma oficina de reciclagem, tá bem? Então, eles postaram, olha só, um fato do dia a dia, do dia deles, né? E explicaram. Então, isso aqui é um blog, tá bom? Então, foi tirado, né, esse texto do blog Uma Casa Mil Olhares, do blog Ver para Crescer, né? E o título desse post hoje foi Uma Casa Mil Olhares, tá? Em 20 de julho de 2011. Já tem 10 anos. Isso? Bom, vamos lá. Pediu para ler da página 15. Nós já lemos. Então, agora a gente volta para o nosso livro, para a nossa aula, tá? Numere os parágrafos. Vamos voltar aqui. O que eu falei para vocês? Parágrafo. Ó, espacinho. Ó. Primeiro espacinho, primeiro parágrafo. Essas duas linhas é do primeiro. Aí aqui já tem outro espaço. Segundo parágrafo. Ó, vem até aqui. Esse aqui a gente não escreveu, né? Então, não escreveram. Então, eu tenho outro parágrafo aqui, ó. Que vem até aqui, ó, reciclando. Tenho outro aqui, que vem até aqui, nesse ponto. Aqui tem o outro, aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho outro, tá certo? Vamos utilizar esse como se fosse um parágrafo também, porque na verdade mas ele não foi escrito, né? Então, eles tiraram os textos que estavam nesse parágrafo. Então, vamos colocar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Vamos considerar esse aqui também como um parágrafo. Tudo bem? Então, 8 parágrafos. Bom, leia várias vezes, numere os parágrafos. Responda. Que tipo de linguagem o autor do texto utilizou? Formal, pois foi escrito sem nenhuma linguagem coloquial do dia a dia. Formal, ou seja, foi escrito para um trabalho de escola. Informal, pois foi escrito por uma criança que desejava contar às outras crianças como havia sido sua visita à exposição. Informal, pois fala sobre a visita de uma criança à casa de um amiguinho. Tem uma aí que já está descartada logo de cara, né? Depois, olha só, a gente volta no texto e vê, olha só. Agente, lembra que você falou na última aula que o agente geralmente a gente usa na linguagem informal? Já pensou? Olha lá no meio, já coloca uma perguntinha ali, né? Mas você sabe o que é sustentável? Olha aqui o emoji, gente, a caretinha aqui, né? Então, é uma linguagem informal, né? Depois, no trecho,
E isso é exatamente o que eu estou estudando na escola. Eu acabei usando muita coisa que aprendi na escola. Então, a gente deve evitar, quando a gente escreve um texto, principalmente um texto, né, formal, a gente deve evitar ficar repetindo as palavras. Aí ele colocou lá, eu acabei, como é que é? Eu estou estudando na escola. E eu acabei usando muita coisa que aprendi na escola. Então, ele usou escola, escola, né? E não tinha necessidade. A palavra escola se repetiu. Havia necessidade dessa repetição? Não, né, gente? Das frases abaixo, qual ficaria melhor no texto sem a repetição? Vamos lá. E isso é exatamente o que eu estou estudando na escola. Eu acabei usando muita coisa que aprendida na escola. Então, continuo falando escola, escola. E isso eu já tinha aprendido na escola e acabei usando tudo isso que já tinha aprendido na escola. Então, tá usando de novo, escola, escola. E isso é exatamente o que eu estou estudando na escola. Eu acabei usando muita coisa que aprendi lá. Aqui a gente não vê falar escola, escola. Só uma vez, ó. E aí fala que aprendeu lá. Lá onde? Na escola. Mas eu não repeti a palavra escola, não é? Então, a forma mais correta e mais formal seria essa aqui, tá? Letra C. Releia o sexto parágrafo quando o autor escreve, mas você sabe o que é ser sustentável? A quem ele se dirige e com quem ele está falando, né? Então, vamos lá. Aqui. Mas você sabe o que é ser sustentável? Vamos ver. Quando ele fala isso, ele está falando para quem? Está falando para quem está lendo, né, gente? Falou para mim, falou para você, falou para quem quisesse ler, né? Então, com quem ele está falando? Com os alunos dos livros didáticos? Ele sabia que esse texto dele ia virar um texto de livro igual a gente está usando? Não, né? O dia que ele fez, ele não sabia que ia ser utilizado aquele texto dele. Com a professora dele, que provavelmente irá ler o texto, ele não estava na escola, ele estava escrevendo para o blog, não é? Ou ele estava falando com o leitor do blog que vai ler a postagem. Tá na cara, né? Ele colocou no blog porque ele quer que quem leia o blog fique sabendo como que foi a tarde dele, né? Que ele aprendeu sobre sustentabilidade, aprendeu sobre reciclagem. D. Observamos neste texto o uso dos parênteses. Aqui, ó, né? Qual foi a função dos parênteses nesse texto? Vamos voltar lá e ver onde está. Ó, como era sobre sustentabilidade, a oficina, né, de reciclagem, como era sobre sustentabilidade e reciclagem na oficina, e isso é exatamente o que eu estou estudando na escola, eu acabei usando muita coisa que aprendi na escola. Uma das instrutoras disse que eu sabia de tanta coisa que queria que eu fosse funcionário dela. Já pensou? Então, gente, ele coloca ali pra gente um assunto, né? Ele fala de alguma coisa que não tem tanto a ver com o assunto, mas tem a ver com ele e combina ali, né? Então, qual foi a função dos parênteses aqui? Explicar uma palavra desconhecida? Não, né? Explicar algum assunto? Ele não explicou o assunto, ele já estava explicando aqui de reciclagem, né? E falou simplesmente que a instrutora falou que ele sabia tanta coisa que ela queria ele como funcionário. Então, não era explicar um assunto, ele só fez um comentário. Ah lá, inserir algum comentário sobre o assunto? Foi, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Tudo bem, então? Finalizo o português aqui. Entramos na matemática. Estão estudando a multiplicação aí? Estão estudando a tabuada do 2? Vamos lá. Então, vamos lá. Número 1. Preencha com o resultado da multiplicação, né? Ou seja, com o produto correto. 2 vezes 7, tananã. 2 vezes 4, tananã. Então, gente, são duas vezes, já fazem assim, ó. 2 vezes. 7 e 7, 2 vezes 7. 2 vezes 4, 4 e 4. 2 vezes 8, 8 e 8. 2 vezes 6, 6 e 6. 2 vezes 10, 10 vezes 10. 2 vezes 1, 1 e 1. 2 vezes 6, 6 mais 6. 2 vezes 2, 2 mais 2. 2 vezes 3, 3 mais 3. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 1 mais 1. 2 vezes 7, 7, 7. 2 vezes 8, 8, 8. Ok? Escreva uma adição, continha de mais, e uma multiplicação, continha de vezes, que podem representar a quantidade de objetos de cada ilustração. Vamos lá.
Eu tenho 3 pás, 3 pás. Tenho 2 baldes com 3 pás. 3 mais 3. 3 pás mais 3 pás, 6 pás. 2 vezes 3 pazinhas, 6 pazinhas. Lápis de cor, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6. Eu tenho 2 vezes 6 lápis de cor, ou seja, eu tenho 6 lápis de cor mais 6. 6 mais 6, 2 é 6. Tem um bloco de 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos, outro bloco de 5 cubinhos. 5 mais 5, 10. 2 vezes 5, 10. 3. Escreva as multiplicações na forma de adição, continha de mais, e escreva o resultado. Então, está na forma de multiplicação, eu vou fazer adição. 2 vezes 7 é 7 mais 7, 2 vezes, que dá 14. 5 vezes 2, então 5 vezes o 2, esse 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. 9 vezes o 2, esse é 9 vezes 2, 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 ok? E assim por diante. O quarto exercício é um gráfico. O gráfico abaixo apresenta a quantidade de agasalhos recolhidos por 5 turmas de uma escola para a campanha. Então, é uma campanha do agasalho, né? Onde a linha vertical está indo de 5 em 5, que é a quantidade de agasalhos, né? E aqui a gente tem as turmas, né? Do 5º ano com 15 agasalhos recolhidos, né? Conseguiram recolher. 6º ano, conseguiram 10. 7º ano, 20 agasalhos. 8º ano, 25. E o 9º ano tá no meio do 15 e do 20, né? Não, tá um pouquinho além do meio, então uns 18, né? Bom, de acordo com esse gráfico, quantos agasalhos a turma do 6º ano? Então, vai lá na barrinha do 6º. 6º ano arrecadou nessa campanha, ok? Depois, seguindo aqui, complete os círculos da multiplicação. Então, esses círculos estão incompletos, a você fez o primeiro para vocês entenderem. Então, ó, 2 vezes quanto que dá 2? 2 vezes quanto que dá 18? 2 vezes 9 dá 18. 2 vezes quanto que dá 12? 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes 8 dá 16. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 2 vezes quanto que dá 2? 2 vezes 1, 2, ok? Então, vocês vão fazer esse mesmo raciocínio, usar nesses outros círculos. O número 5, a maneira mais eficaz de prevenir doenças é a vacina. Ao se vacinar, a pessoa fica imunizada. Por isso, é importante participar das campanhas de vacinação em todas as idades. Observe no gráfico quantas pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, foram vacinados hoje no posto de saúde do bairro em que Sérgio mora. Então, aqui na linha vertical, que está indo de 5 em 5, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aqui na horizontal, a quantidade de crianças, adolescentes e adultos vacinados. Tudo bem? Crianças, ó, passou 10, tá aqui, né? 10, 11, 12. 12 crianças foram vacinadas. Adolescentes, foram 25 vacinados. E adultos, 30 adultos vacinados. Quantas crianças foram vacinadas? Localiza lá. Quantos adolescentes e quantos adultos, ok? Tranquilo, né?